Nessa aula, você vai aprender uma técnica muito eficiente para não errar a quantidade de água que a sua farinha aguenta. É o teste da farinha. As farinhas aguentam entre 45% e até 100% de água. E nós precisamos conhecer esse processo. Por que testar a sua farinha? O que você vai aprender com isso, né? Sempre ficamos em dúvida com a quantidade de água que devemos usar na nossa massa, pois não conhecemos como as farinhas se comportam e se aguentam a quantidade de água que a receita está pedindo. Uma boa dica é sempre ir colocando a água ou o líquido da receita aos pouquinhos, até ela absorver tudo. Mas você pode fazer o teste da farinha para não ficar com medo de adicionar todo o líquido da receita. E como fazer esse teste? O que você vai aprender? Você vai primeiro pegar 3 vasilhas pequenas e em cada uma coloque 50 gramas da farinha que você vai utilizar. Na primeira vasilha, acrescente 25 gramas de água, o que equivale a 50% de hidratação. Misture bem, deixe descansar por 30 minutos. Na segunda vasilha, repita a operação que fez na primeira, sendo que desta vez você vai colocar 30 gramas de água, o que vai equivaler a 60% de hidratação. E na terceira vasilha, coloque 35 gramas de água, o que equivale a 70% de hidratação. Passados 30 minutos, verifique e compare o comportamento dessas farinhas nas 3 situações. Se ficar muito pegajosa, mole e de difícil trabalhar, é porque sua massa não suporta esse percentual de água. Reduza essa quantidade. Se ficar muito firme ou um pouco seca, quer dizer que ela suporta uma quantidade um pouco maior. Aumente a quantidade de água. Essa é apenas uma sugestão de teste com os percentuais para facilitar a sua conta na sua massa, pois a sua massa ela pode aguentar 50% de água se for muito fraca, 60% se ela for mediana e até 70% ou mais para farinhas mais fortes, são as farinhas nacionais. Se você não conhece bem a sua farinha e não confia nela, comece usando 50% de hidratação. E à medida que você for trabalhando a massa, acrescente mais água se necessário. Vamos então fazer o nosso teste? Você vai precisar da balança, tá? Por que você vai usar a balança? Para você ter medidas corretas, porque nós vamos usar quantidades aqui bem específicas de água para você atingir 50%, 60% e 70% de hidratação. A gente vai trabalhar com essas 3 hidratações porque as farinhas nacionais normalmente é isso de água que a gente trabalha com elas. As farinhas nacionais são farinhas mais fracas e não podemos abusar da quantidade de água que a gente usa. Então prepare os 3 potinhos, tá? E a farinha que você está utilizando aí, a farinha que você encontra mais comum no seu mercado, a farinha que você sempre encontra e a farinha que você sempre faz pães. Então, para você ter certeza a quantidade de água que essa farinha aguenta, faça esse teste. Coloque em 3 potinhos, coloque em cada um deles 50 gramas da farinha, tá? No primeiro potinho vai ser o de 50%. O segundo potinho vai ser o de 60%. E o terceiro potinho, o de 70% de hidratação. Em cada um dos potinhos, vamos colocar uma quantidade definida de água. Para saber o de 50%, nós vamos usar 25 gramas de água. Já está tudo medido e pesadinho porque eu usei a balança, tá, pessoal? Então, vamos colocar em 50 gramas de farinha, 25 gramas de água. Vai mexer bem, mexe toda essa sua massa. Olha, tá ficando bem seca. Eu estou usando a farinha Venturelli no meu teste. A farinha Venturelli é uma farinha que eu gosto muito de usar, tá, pessoal? E mexe bem até ela absorver toda a quantidade de água. Ela tá ficando um pouco seca, tá? Não tem problema.
Você mexe, depois você pode usar até a mão para fazer esse teste, para mexer bem, para ela absorver toda a quantidade. É como se fosse um pão que você está amassando. E ela ficar bem juntinho, unir toda a sua farinha, tá? E vai esperar meia hora. Na segunda vasilha, você vai pegar a sua segunda vasilha, é o teste 60%. Nela, para saber, nós vamos usar 30 gramas de água, tá? Porque essa quantidade de água é a quantidade de água que vai me permitir saber se essa farinha ela aguenta 60% de água. Deixa eu mexer com essa colher aqui. Mexe bem, para ela absorver toda a água. Se ela estiver mais sequinha, pode colocar a mão para ajudar, como se você estivesse amassando o seu pão. E vamos esperar meia horinha. E na terceira vasilha, que é o de 70%, vamos colocar, olha, tá tudo anotadinho para não esquecer, 35 gramas de água. Essas quantidades precisam ser fiéis para você não errar na porcentagem. Por isso que é importante o uso da balança. Aí vamos mexer bem para agregar toda essa água na farinha. Eu quero no final, depois desses passados esses 30 minutos, a gente vai mostrar e vocês vão ver como cada potinho desse, cada quantidade de farinha se comportou com a quantidade de água que a gente colocou. E vamos aguardar 30 minutos. Ao mesmo tempo, para os 3 potinhos, tá? Eu vou misturar um pouquinho com a mão, pessoal, para ela ficar, ó, bem misturadinha e agregar toda a água na farinha. Só com uma colher, é igual uma massa de pão, às vezes a gente não consegue. Então, eu quero fazer uma bolinha com as massas, olha, para o teste ficar bem padronizado. Tá? Você pode fazer assim na sua casa, mistura bem misturadinho. E agora a gente espera meia horinha. Então, vamos aguardar 30 minutos. Vamos ver como ficou com 50% de hidratação, 60% de hidratação e 70% de hidratação. Vamos esperar meia horinha. Então, pessoal, já se passaram meia hora. Vamos ver, então, como a farinha se comportou diante das quantidades de água. Então, na primeira massa, eu vou me aproximar de vocês, bem, para vocês verem, ó, que ela ficou com uns pontos secos ainda. A massa, ela absorveu a água, mas ela tá um pouco seca. Tá faltando ainda um pouquinho de água. Ela tem uns pontinhos secos nessa massa. Então, 50% para essa farinha é pouca água. Tá? A gente pode usar um pouco mais de água para ela. Vamos ver a massa que nós fizemos com 60% de hidratação. Você vê, olha, está úmida, mas não pega na mão, tá? E olha, eu puxo e eu sinto aqui que eu tenho uma rede de glúten. Olha como essa massa abre, ela tem uma elasticidade boa. Isso, olha, tá vendo a elasticidade dessa massa? Então, isso aconteceu o que aqui? Eu tenho uma formação boa da rede de glúten. A quantidade de água que eu coloquei na minha massa, ó, foi suficiente
Olha como ela fica com os pontos mais translúcidos, olha. Tá vendo? Clarinho, que você quase enxerga do outro lado. Então, é uma quantidade de água para essa farinha muito boa. Ela abre, quer dizer, formou uma rede de glúten. E eu não tenho pontos secos na minha massa, tá? Nessa massa aqui, ó, ela não tem a elasticidade, tá vendo como ela tá resistente? Eu não consigo abrir ela direito, tá vendo? Ela abre, mas ela tem resistência. Quer dizer, ela poderia estar recebendo mais água para ter uma rede de glúten mais forte. E eu vejo nela pontos ainda secos. Quer dizer, faltou água nessa massa aqui, de 50%. E a 70%, eu vou até molhar um pouquinho a minha mão, para eu poder conseguir, olha, nem consigo tirar, ela tá agarrando. Ó, ela agarrou, ela não tá saindo direito, por quê? É água demais, olha, olha minha mão. Está uma massa mole, molhando, tá melando, tá ficando massa na minha mão. Ó, tá vendo? Então, é água demais. Então, essa farinha, ela não aguenta 70% de água. Olha como ela ficou mole. Tá vendo? Olha, ela agarrando na minha mão. Então, essa não é a massa ideal. Você não vai conseguir trabalhar com uma massa pegajosa que agarra na sua mão. Vai ser difícil de modelar, de fazer a pré-modelagem nessa massa, tá? Então, para essa farinha, olha a diferença dessa massa, tá vendo? Que não agarra na sua mão. Então, o ideal para essa farinha é o quê? 60% de hidratação. Então, pessoal, feito o teste, eu vou deixar aqui na legenda, abaixo desse vídeo, bem explicadinho para você, essa regra de 3 simples que você vai fazer para levar para a sua receita. Não precisa ser matemático, não precisa ser engenheiro, todo mundo consegue fazer. É só ter em mente que a quantidade de farinha total da sua receita é seu 100%, ok? E a partir daí você calcula a porcentagem de água para a sua farinha, porque a farinha que eu uso aqui nunca vai ser, ou às vezes pode até ser, mas às vezes é difícil você encontrar a farinha que eu uso aqui no meu estado, aí no seu estado. Então, faça o teste. Então, aqui abaixo desse vídeo, na legenda, vai ter bem explicadinho essa regrinha de 3 para você descobrir essas porcentagens de hidratação da sua farinha. Ok, pessoal?